Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, quero começar esse vídeo falando o seguinte, independente do pênalti ou não, o Corinthians ia ganhar esse jogo, pessoal. O Corinthians venceria esse jogo. Tem muita gente aí reclamando do pênalti, eu já falei no vídeo anterior, eu repito, eu continuo achando que não foi pênalti, mas independente se foi ou não, o Corinthians venceria. Pois o Corinthians jogou muito, jogou demais mesmo, o Corinthians se impôs. E tem muito tempo que eu não vejo o Corinthians jogar assim, pessoal. E digo mais, o Corinthians passou confiança ao torcedor, essa é a verdade. Pessoal, o Corinthians nos deu esperança outra vez. Ó, viu o Fagner jogar bem hoje, até mesmo o Maico. Não foi aquele Maico de antes, mas jogou bem. Mosquito entrou e representou, correspondeu quando entrou. O Wesley, falar o que do Wesley? Vocês viram o passe que ele deu para o Fagner e o Fagner sofreu o pênalti em seguida? Vocês viram aquilo, mano? Matias Rojas, acredite se quiser, Matias Rojas jogou bem. O Garro, falar do Garro é chover no molhado. Pessoal, Corinthians foi top. E agora, pessoal, é que venha o Palmeiras. Antes do jogo contra o Palmeiras é no domingo. Só que na quarta-feira tem jogo ainda, pessoal. Já tô ansioso, esperando o domingo na Arena Barueri. Arena Barueri, vamos quebrar o Palmeiras lá dentro. Vocês vão ver. Tô confiante. O Corinthians passou confiança. E você o que pensa? Comenta. Use aí. Eu quero que você use o espaço de comentário para falar o que você pensa. Dá a sua opinião. Foi ou não foi pênalti? E outra coisa, o jogo de hoje serve como um parâmetro para o Corinthians ou não? Comenta, pessoal. Comenta e fortalece com like. Alô, Fiel. Representa aí. Vamos quebrar essa meta aí de 1000 likes? Eu sei que a Fiel representa, e ainda mais depois de uma vitória como foi essa, representa e fortalece com like, beleza? O Antônio Oliveira já está de olho nisso, mas é um microcosmo do que a gente acabou de falar da seleção brasileira, né? É um começo de trabalho do zero em fevereiro. Não há futebol, não há time que aguente. Né? E definitivamente, treinador é um dos menores dos problemas que o Corinthians tem hoje. É a mesma coisa, a gente vai ficar olhando no jogo, a gente vai tirar o zoom e ver o todo. O Corinthians... A gente está falando de o Ramon ter culpa e tal, mas de falar de um contexto super complicado para trabalhar. É o Corinthians. O treinador que ali estava não pôde contar com o jogador que fez seu segundo jogo agora e foi demitido antes de contar com o cara. Eu concordo com você. Não acho que o Garro foi brilhante ainda, mas eu gosto muito da personalidade. Eu gosto muito como ele é proativo no jogo. Como ele busca, como ele já tá falando, já tá apontando pra todo mundo. Vibrou na hora da cobrança do pênalti. Teve um amigo meu que cantou pra mim assim, pô, agora sim é um argentino, que o Vera é um pecho frio. Não é argentino. Esse é argentino, esse dava dando bronca nos outros. É óbvio que a gente vai pegar um jogo e falar, ai, mudou. Acho que as coisas já começaram a dar certo, porque o homem saiu no vídeo, o Antônio Oliveira... Aos 45 do segundo tempo. 4 segundos. Aí já vi nos grupos aqui, pintou o campeão, agora as coisas acabou. E foi apresentado com erro no seu nome. Aí tem. Mas isso é o de menos, que dessa diretoria. Sim. É o de menos. Tá mas é aquela coisa, você só tem um trabalho. É isso, e você consegue... Você só tinha um trabalho. Exatamente. Acontece, a gente vai aqui, só para deixar claro em relação a isso aí, num programa de 1 hora, hoje tem 1 hora, né? Um programa de 2 horas, nós temos programas aqui de 3 horas, você vai falar um placar errado, você vai chamar o Fernando Diniz de Felipe Diniz, um abraço, Felipe Diniz, você vai se confundir, é normal, né? Mas às vezes você só tem um trabalho. É só uma coisa para fazer, o cara eu achei a questão da estrutura, né? Com o Caetano sendo sem bola lateral e com bola sendo um terceiro zagueiro por trás, eu achei que, inclusive, ele ficou confortável nessa posição, acho que faz sentido. E aí, Renato, só um parêntese. Já é milagre de trabalho mal feito. Fez isso porque esse elenco não tem laterais confiáveis. É isso. Não tem um lateral confiável pela esquerda. Se você faz isso com uma opção tática... Tanto é que o Ala... Uma coisa. O Ala foi o Wesley. Wesley barra Gustavo Mosquito, que entra no segundo tempo para fazer do Wesley. O Wesley fez um bom primeiro tempo. Fagner com muita liberdade. Assim, óbvio que olhar para trabalho, falar do trabalho do Antônio não, mas ele me parece ser um cara de muita energia, assim. Desde quando foi anunciado, eu falei, pô, é um cara que se ele não passar muito da linha nesse sentido, que no Cuiabá ele dava umas
Ele tem uma pegadinha meio Abel, assim, que você gosta ou você odeia. E ele se você ganhar, média maior de cartões que o Abel. Isso aí é personalidade. É isso. E eu acho que isso pro Corinthians hoje talvez seja bom, esse chacoalhão. Seria maravilhoso para ele, Antônio Oliveira, e para o Corinthians e para essa diretoria que só fez trapalhada até agora. Então, não vamos parar de falar. Não importa que o Corinthians ganhou hoje, eles podem se classificar e ganhar o campeonato estadual. O que a presidência do momento fez em um mês é inédito na história do futebol brasileiro. É isso. Do futebol brasileiro, não é do inédito. Corinthians, do futebol brasileiro. E a competição é duríssima. A competição é muito acirrada. E nacionalmente falando também. Talvez no futebol mundial você não tenha um caso desse, não tem no Brasil. Isso, então. Mas seria maravilhoso para todos os envolvidos que o problema do Corinthians, do time de futebol, fosse o nome do técnico. Porque daí você retira um, coloca o outro com convicção. Virou a chavinha. Dá suporte a esse aí, se é que você sabe o que significa essa palavra, sem olhar no dicionário, não no sentido dela, mas como é exercer isso com um treinador. Já não foi feito. Não se esqueça, fã de esportes, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse num dia, no fim da tarde, o meu trabalho é dar ao humano o que ele precisa para ser bem-sucedido e é isso que eu vou fazer. E eu não dei ainda. E eu não fiz isso ainda. De manhã, 10 horas, demitido. Foi assim. E eu vi muita gente falando isso, é um discurso protocolar. André, não me surpreendeu nada. Mas ele deu o diagnóstico correto do que estava acontecendo. Mas isso é preocupante. E fez o contrário. Isso é preocupante, porque se torna um hábito de falar uma coisa e fazer outra. Infelizmente é uma rotina. E como nós já falamos aqui, ou isso é um método, é proposital, porque tem muita gente aí em várias áreas da nossa sociedade atuando dessa maneira, fala uma coisa e faz outra. Então, ou é um método, não significa que seja bom, mas é um método, ou é um problema. Um problema mesmo. Sim. A pessoa não percebe. Não sabe como se portar em determinadas situações, por mais importante que seja a posição que ocupa e a responsabilidade que tem, e age dessa maneira. É completamente inexplicável, imprevisível. Mas, se fosse uma questão de trocar o treinador, estava resolvido. Sim. Agora, saíram quantos jogadores? Quantos chegaram? Assim, hoje, o Garro fez a segunda partida dele. Isso. Depois de ficar mais ou menos treinando um mês. Pode ter sido um pouco mais, um pouco menos. Um mês treinando. E ele entra em campo, dá para perceber isso, até pela entrevista coletiva dele, pela maneira como ele se pronunciou, que ele estava ansioso para finalmente jogar. Mas já deu para perceber isso na quarta-feira. Na quarta-feira também. Já foi o perfil, o jeito. O cara é colocado em campo. E não que seja correto chamá-lo de salvador da pátria, porque não é isso. Ele nem aceita esse tipo de coisa. E tá certo. Nem né? existe isso no Ele futebol. nem tem esse tamanho também, mas aí o salvador da pátria. Entra um cara com essa atitude num time tão frágil, tão cheio de defeitos, e a coisa realmente muda. Muda porque muito do que falta também é atitude. Mas o Antônio Oliveira, ele não tem a experiência que muita gente acha que é condição para assumir um time como o Corinthians, ele não pode ser cobrado, o cara não pode ser mais velho, ele não pode ter dirigido mais times. Sim. Né? Ele recebeu uma proposta que é muito importante, é o trabalho mais relevante da carreira dele, que está começando, e na sua própria apresentação também, ele falou, não tem momento bom ou ruim para assumir o Corinthians. Chamou, eu tô. Sim. Cheguei. Não posso tratar de outra maneira. Ótimo. Ele tem as ideias dele, é mais um profissional que não foi formado aqui na nossa estrutura, e isso é interessante. O Corinthians volta a apostar em alguém que não é, do nosso mercado de técnicos. Tem muita gente que já torce o nariz, que diz que isso é modinha. Tem muita gente que bate palma só pelo fato do cara não ser brasileiro. Nem a um lado, nem ao outro. Mas o que importa é capacidade. E que ótimo seria se fosse apenas uma questão de capacidade. Os problemas do time de futebol do Corinthians são muito mais numerosos e mais graves do que o nome do técnico. Mas tomara que ele consiga trabalhar. Eu só passar para você, Breler, só destacar. É claro que, você vê a pergunta que está no GC, né? Já deu para perceber melhor com o Antônio Oliveira? Aí você olha e fala, pô, gente, um jogo só e tal. Mas eu acho que se ganha depois de 5 derrotas seguidas... Melhorou. Exatamente, se você olha o jogo de hoje, e a gente já apontou aqui, ele percebeu algumas coisas muito rapidamente. Sim. Muito rapidamente. Essa questão dos 3 zagueiros,
com o Caetano fazendo uma função ali de lateral também. Em contrapartida era o Hugo que estava fazendo essa função, e aí ele já identificou uma necessidade ali. O Pedro Raul e o Yuri Alberto, que tiveram a oportunidade de começarem juntos no jogo contra o Novo Horizontino. O Mano optou por começar com o Pedro Raul, e depois o Yuri Alberto entrou, ele já entrou com os dois, aí não deu pra gente saber, porque o Pedro Raul se machucou aí e tal. Só um parênteses, Mas isso foi facilitado pelo fato do Romero, que é um dos jogadores que está mais entregando, estar suspenso. Sim. Então não teve nem polêmica. Sim. E aí ele coloca os dois, e o Wesley, que já tinha feito, mesmo na derrota contra o Novo Horizontino, uma boa partida e tal, o Santos ali oscilou, mas, enfim, ele já faz uma leitura muito rápida, não inventa muito, mexe ali no que é necessário e arranca a vitória contra a Portuguesa. Quer dizer, já dá para dizer que tem uma percepção rápida dele de alguma necessidade ali de momento que ele estava em sintonia com isso. Não, foram bons sinais Sim. para um técnico que está estreando. O principal deles, voltar a vencer depois de 5 derrotas consecutivas, é um peso. Ele precisava disso para ter tranquilidade nesse começo. Então, nesse aspecto, conseguiu o principal, que era fazer o time voltar a vencer. Em termos anímicos, eu vejo que agrega, e aí pode ser pela personalidade dele, como o Renato citou, pode ser por uma mudança de ambiente, saída do Mano, a diretoria tentando se mexer. Porque esse mês, a nível de desgaste, estava claro na cara de todo mundo. Semblante. Do Mano, dos jogadores. A velha guarda melhorou, Fagner e Cássio. Sim, foram dois dos principais jogadores. Cássio foi bem hoje. Para mim, os principais sinais. Há quanto tempo a gente não viu o Maicon jogar a bola que jogou? Verdade. Com a personalidade, a confiança de pegar, vou bater o pênalti, E o lance do marcar segundo gol é um bate-rebate, mas ele cabeceia olhando. Inteligente, Ele dá a bola, não é a bola que ele se Foi um passe. A jogada foi meio estranha, meio feia, né? Porque a Portuguesa também estava saindo, né, no momento. Por isso Mas que ele vê o Yuri Alberto, cabeceia na direção. E o Yuri recebeu uma bola depois de muito tempo também, viu? Que vinha de tijolo. Então, mas aí, a começar pelo Maicon. Há muito tempo, nessa temporada, por exemplo, a gente não tinha visto um jogo do Maicon consistente. E esse foi um jogo sólido, em que ele foi bem o tempo inteiro. O Rojas, que entra por uma necessidade, desde aquele jogo contra o América, para mim não jogava a bola que jogou também. E com interesse na partida, voluntarioso. E não dava, isso é verdade. Então, mas não entregava. E hoje apareceu, já viu o cara correndo, tentando se esforçar, tentando dividir uma bola. Embora ainda errando muitos passes, mas jogando em uma situação que é muito mais a dele. Ele não é armador de nada. Ele tomou uma cabeçada hoje, porque ele disputou uma bola. É isso. Então já houve uma mudança de atitude. O Yuri Alberto, há quanto tempo a gente não via com a confiança que teve hoje? Cara, foi impressionante. Se puder mostrar de novo o gol do Yuri Alberto enquanto a gente fala, porque realmente é o gol de quem tá com confiança. Porque enquanto ele tá partindo com a bola, a gente tava conversando isso. Desculpa te interromper, Breler. A gente estava conversando isso no camarim, né? Você achou que ele ia perder o gol? Ele pegou a bola... Eu achei que ele ia passar pro cara que corria embaixo. Que eu acho que era o aí a jogada foi se clareando cada vez mais. Foi bom, chegou a hora de bater pro gol, né? Será que ele vai perder? Fez certinho. E a bola deu uma pererecada no começo, Deu uma pererecada no começo, verdade? Foi muito fácil. E ele vai lá e... Que era o que ele não estava conseguindo fazer isso. Mas assim, essa é a jogada do Yuri. Então é isso. O time, desde o ano passado, com o Mano, sem Mano, com o Luxemburgo, era só bola no pivô e ele tomando... Mas ele estava perdendo oportunidades claras Santos, assim. Ele estava perdendo também. Ele estava tecnicamente com ele tá porque tinha uma questão de confiança. Não, psicologicamente o Yuri foi. Exatamente. Foi pro saco. Exatamente. Tomara que ele recupere. Mas assim, o jogo contra o Santos mesmo, a minha análise no programa seguinte foi o tipo de bola que o Pedro Raul estava recebendo. E era do mesmo nível. Tem um lance que o Pedro Raul toma primeiro do Joaquim, aí a bola volta, tentam dar nele de novo e depois ele toma do Gil. O Gil ganhou todos os duelos contra o Pedro Raul no meio de semana. Mas hoje, não só por esse lance, a gente viu o Yuri Alberto mais inteiro nos lances. Até na jogada que ele pede o pênalti, indo ali, buscando essa bola no espaço. Então, eu, por exemplo, consegui ver uma diferença de confiança no anímico e pode ser que o Antônio Oliveira já tenha tido um mérito de aliviar o ambiente, de certa forma, passar uma mensagem. O Yuri, no fim do jogo, falou, poxa, eu trabalhei com o Antônio na época do Santos. Do Gesualdo, ele era assistente do Gesualdo. Esse encontro eu não sabia que tinha. Então, e ele falou, pô, foi um cara que me deu moral lá, que a gente se deu bem, tô fechado com ele. Então pode ser que o Antônio Oliveira já tenha mudado a atitude de alguns jogadores e, para mim, foi visível. O Corinthians hoje
principalmente jogadores mais questionados, Maicon, Rojas e Yuri Alberto, deram uma resposta em termos de ânimo, de interesse pelo jogo. Isso daí é um ótimo sinal. Mas também não vou dourar muito a pílula do Antônio Oliveira, porque, de fato, seria incoerente. A gente defende tanto o tempo de trabalho que o técnico precisa e, pô, um jogo com 2 treinos, o cara revolucionou o Corinthians? Não, é por aí. Uma vitória importante, enfrentando um adversário que também acabou de trocar de técnico. Primeiro jogo do Pintado, só teve um treinamento com a Portuguesa. Mas talvez tenha, Breiner, esse negócio da energia, de ele ser um cara muito... Talvez... Porque, assim, o meu diagnóstico para chegar onde chegou com o Mano foi de... Para mim, o time do ano passado melhora, ele não... Com o Mano, o time passa a ter algum tipo de padrão e até não sofre tanto no final, nas zonas de rebaixamento. A gente vê o Mano até animado para essa transição, porque o Mano fez essa transição já no Corinthians em 2014, que eu estava lá. Precisou abrir mão de muito jogador grande, que estava fechado com o Tite sai no final de 2013. O Mano participa dessa reformulação, revelando, colocando Malcom para jogar e jogar bem, a Arana aparecendo, enfim. Eu vi um Mano ali, pô, tô querendo e tal. A partir do momento que ele começa a lidar com a atual gestão e ele começa a ver essas atrapalhadas, aí eu acho que o Mano também vai largando, vai perdendo a paciência. As coletivas, que pra mim era um negócio positivo dele ano passado, ele conseguia ali, o Luxemburgo não falava nada com nada. Aí ele vem, coloca o pano quente, dá moral pra alguns jogadores e tal. Até nas coletivas o Mano começou a largar a mão. E eu acho que isso começou a respingar em campo, porque olha, assim... Obviamente que isso respinga. Você trabalha numa empresa, você em casa. Amanhã não, porque amanhã você está de folga, amanhã é carnaval. Quarta, você chegar, você vê uma coisa fora do lugar. Você vê um funcionário que um dia tá, outro dia não tá. Você vê que o seu CEO, o seu chefe fala uma coisa e acontece outra. Pô, não tem como, atleta de futebol não é, sabe, burro. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Sim. E aí, o fim da coisa, o fim da passagem do Mano, pra mim, tava largado. E tinha que trocar mesmo. A questão é que não se tinha convicção nenhuma em trocar e não trocar e por que em trocar. Eles tentaram um treinador que não podia, que eles não leram o regulamento. Olha isso, a gente está esquecendo essa parte. O Zanardi esteve no Parque São Jorge. Conversar porque eles são da época de base. Ah, não pode? Então ainda bem que foram num cara melhor, porque eu acho o Antônio Oliveira muito bom treinador. O Fabinho admitiu isso no sábado. Não, nosso nome era o Zanardi, mas por uma questão de regulamento, que só foi descoberta depois. Gente, isso é o básico do básico. Eu acredito que houve essa injeção de confiança, mas o Antônio Oliveira, observando o jogo, deve ter percebido, opa, vou ter trabalho aqui, em termos para ajustar a equipe. A gente viu o Corinthians sofreu 13 finalizações e... Se a Portuguesa tivesse uma pontaria um pouco melhor, poderia até ter arrancado o empate. O Cássio faz uma defesa quando tá 1-0 pro Corinthians, que pesado. Exato. O Felipe, atacante da Portuguesa, o mesmo que chutou para essa defesa do Cássio, no começo do segundo tempo, perde um gol cara a cara. Então o Corinthians também deu espaços, deu oportunidades à Portuguesa. Até o lance do pênalti, para mim, é muito questionável. Para mim, não foi pênalti. E ali tem uma malícia do Fagner, de um jogador experiente. Mas é um ator, hein? Não. Cair naquele timing. Não, mas o Fagner aí foi absoluto cinema. Vamos com a imagem, que a gente tem a imagem do pênalti. Vamos lá. Não, mas olha ali, prof. Atenção, recebeu, livre, lá. Quando ele dá o corte. A bola tá limpinha. Isso parece um rapa a olho nu. Então, parece. É por isso que eu acho que se alguém... Porque muito se falou do hábito, né? Mas, olha, essa imagem aí mostra... Olha, a mão não é suficiente para derrubar. Mas parece que é um toque de leve... ali na altura do ombro, com o joelho do Fagner. Quando ele sente ali, para mim ele dobra. Algum contato há. Não, contato... Não é possível que o cara tenha esse timing. O contato é inegável. O contato existiu, mas esse não é um contato suficiente para queda. Você teve árbitros que falaram que... Mas olha só, a distância do Patrick, o defensor da Portuguesa, do corpo dele para o Fagner. Então, ali ele vai freando e tirando o braço. E o Fagner, quando sente o mínimo contato... Mas deu tempo para pensar nisso? Eu não sei. Eu acho... Rapaziada, o mais importante nesse lance aí foi o passe do Wesley, mano. Pra mim, o mais importante foi esse passe. Dá uma olhada na qualidade da visão de jogo que teve o Wesley, mano. Sinceramente, esse moleque tá jogando muito e não vai sair da... esse aí não sai da titularidade do Corinthians mais não. Esse não perde a titularidade mais. Pessoal, volta a repetir. O Corinthians jogou muito, pessoal. O Corinthians jogou muito. Eu sei que tem muitos aí falando, é a Portuguesa, é a Portuguesa.
Então vocês vão ver contra o Palmeiras. Domingo contra o Palmeiras. O Antônio Oliveira vai dar certo no Corinthians. Esse português vai dar certo. Vocês vão ver. Passou confiança. E não esquece do like. E vai, Corinthians. Coringão, jogo. Mano, é bom demais quando o Corinthians vence e passa essa confiança e dá alegria a gente, mano. Porra, é bom demais.